Então, boa tarde a todas as pessoas que depois vão acessar essa conferência e as pessoas que estão aqui, Samanta, Josela, Léo, eu, Felipe. A gente está com muita alegria dando início ao terceiro encontro de docência universitária do UFRJ Macaé. Essa é a nossa iniciativa de ter esse encontro inicial do semestre para a gente disparar as nossas reflexões docentes acerca do nosso trabalho. E hoje a gente tem a alegria de contar com a professora Maria Isabel de Almeida, com esse tema, Organização do Trabalho Pedagógico Universitário. E a gente, sem demorar muito, já vai passar a palavra à professora Maria Isabel de Almeida, agradecendo o aceite do convite, a generosidade de estar conosco e certamente já agradecendo de antemão todas as reflexões e conhecimentos que vão ser partilhados com a gente. E a gente solicita gentilmente também que a senhora mesmo faça uma breve apresentação e fique à vontade para trazer seus apontamentos para nós. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, eu. Uma boa tarde. Boa tarde ao professor Felipe, professor Samanta, professor Leonardo. Eu começo, e os demais que porventura estejam aí, não é? Eu começo agradecendo imensamente o convite que o professor Felipe me fez para conversarmos um pouco nesse início de semestre a respeito de algo fundamental, que é a organização do trabalho pedagógico que nós desenvolvemos na universidade. Mas antes de adentrar aqui ao tema propriamente dito, não é? Eu queria dizer para vocês que eu sou uma pessoa profundamente interessada no trabalho docente, né? Esse tem sido um dos vieses da minha vida profissional em termos de pesquisa, de publicações, de orientações, não é? O trabalho docente é algo que sempre me trouxe, não é? Muita inquietação, muitas dúvidas, muitas perguntas, não é? E na busca de responder a alguma delas, eu fui realizando aí algumas pesquisas ao longo da minha vida profissional. Eu sou formada em História na Universidade de São Paulo, fui professora de escolas básicas públicas e privadas durante 20 anos, e depois, em 1990, eu ingressei na universidade como professora. Fiz meu mestrado e doutorado na Faculdade de Educação, na área da didática, né? E ingressei por concurso como professora de didática, onde eu trabalhei durante 20 anos. Estou aposentada desde 2018. Ao longo desses 20 anos, eu desenvolvi um trabalho não só como professora e pesquisadora, mas também em algumas instâncias de gestão. Não conseguimos passar isentas na nossa vida profissional sem ter que adentrar o trabalho de gestão, que é um grande desafio para o qual nós também não somos formados, não é? Então, é um pouco isso, né? Trabalho atualmente como professora sênior, dando disciplinas e orientando na pós-graduação e fazendo outros tipos de colaboração que a minha instituição demanda, né? Então, é um pouco esse o lugar de onde eu falo com vocês hoje. Para a gente começar esse encontro, né, terceiro encontro de docência universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Macaé, né, eu queria trazer aqui a fala de Paulo Freire, só como um start para a gente, né? Porque o Paulo Freire nos fala o que é um bom professor. O bom professor, diz ele, num livro fundamental que a gente precisa ler ao longo da nossa carreira como professores, que é o livro Pedagogia da Autonomia, um livrinho fininho, primoroso, né? Ele diz para a gente que um bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Olha onde nós precisamos fazer com que a turma chegue, não é? A sua aula, a deste bom professor, é assim um desafio e não uma cantiga de ninar. Os seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas do seu pensamento. Surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas, né?
Então, veja, quando nós estamos dando aula, segundo o que diz aqui o inspirador Paulo Freire, não é? Quando nós estamos dando aula, nós estamos convidando, instigando, convocando os nossos alunos a adentrarem a um território que por eles é desconhecido, né? E que é nossa missão saber aonde vamos. Por isso precisamos organizar o nosso trabalho. Ele não é espontâneo, né? Precisamos ter clareza de onde é que pretendemos chegar. Então, isso posto só como um start aqui da conversa, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o lugar onde nós trabalhamos. Porque a organização do trabalho pedagógico é válida da pré-escola, a partir dos 2 anos de idade, dos alunos, não é? Das crianças, não vamos nem chamar de alunos, até a pós-graduação. Exercemos uma ação pedagógica que precisa ser organizada. Agora, em cada lugar, na pré-escola, na educação infantil, no ensino básico, na educação superior, não é? Esta organização tem peculiaridades. E para a gente entender o que são as peculiaridades do trabalho na educação superior, nós precisamos entender onde é que nós estamos. E nós estamos numa universidade. Hoje, aqui na conversa, uma universidade pública. Mas nem todo mundo atua numa universidade pública. Aliás, somos minoria, né, colegas? Não é? As universidades privadas, mercantilistas, que visam o lucro, hoje são maioria em termos de oferta, né, dos cursos, das vagas e de empregabilidade do corpo docente brasileiro. Mas nós não vamos poder adentrar o território do privado, porque é uma peculiaridade, uma especificidade muito grande, em alguns aspectos muito cruel, que nós não vamos conseguir dar conta. Então, nós vamos ficar aqui pensando muito na universidade pública, né? E nessa universidade pública, ela passa, não é, cada vez mais por uma cobrança, porque ela é não só o lugar da produção de conhecimento, como também ela é o lugar da formação de pessoas para atuarem na vida profissional, no espaço brasileiro, em todos os níveis. Essa formação de profissionais para a sociedade contemporânea requer, então, que a gente compreenda como é que as relações universidade e sociedade se estabelecem. Falávamos há minutos atrás, antes do início, sobre a Baía de Guanabara, sobre o Rio Sena e a questão da poluição das águas. Essa é uma questão que a universidade vai ter que se debater, se debruçar, aliás, vem fazendo isso, não é? Na interação direta com a sociedade. Então, veja, formar profissionais para lidar com este fenômeno da poluição das águas, não é? É algo que ela realiza, mas ela precisa realizar isso na interface, na conexão com as necessidades, as possibilidades da sociedade contemporânea, não é? Então, veja, nesse lugar que faz produção de conhecimento através da pesquisa e que forma profissionais através do ensino e da pesquisa, articulados, não é? É que nós exercemos a função de ensinar. E ensinar, que é aquilo que nos compete numa das dimensões daquela indissolubilidade, ensino, pesquisa e extensão, né? O ensinar é alguma coisa, não é, que, como diz de novo Paulo Freire, não é só dominar o conhecimento técnico. Quem está em formação precisa compreender este conhecimento na conexão com o mundo, ou seja, ele precisa ser capaz de ler o mundo, para que a sua formação e atuação futura sejam, então, em sintonia com as questões que estão postas na nossa sociedade.
Evidentemente, as questões não são únicas, num sentido único, são polêmicas, com interesses muito distintos, permeando tudo o que acontece ali dentro da universidade, né? Então, formar profissionais capazes de ler o mundo, de compreender o mundo e os problemas que nos cercam, não é? Tem que ter em vista uma direção social, um compromisso ético-político, tanto na formação como na atuação desses futuros profissionais. E eu entendo e defendo arduamente, não é, que esta direção de sentido da nossa atuação formativa e desses futuros profissionais na sua ação profissional, não é caminharmos, avançarmos, superarmos os entraves na direção da emancipação humana e social. Não somos neutros, o nosso fazer não é neutro, né? Então, isso posto, contextualizando, eu só queria dizer para vocês que atuar na universidade, as pesquisas, os estudos nacionais e internacionais nos mostram que é cada vez mais desafiador e complicado. Porque nós temos problemas, nós temos dificuldades de múltiplas naturezas que nos envolvem no dia a dia. Na hora da gente avaliar, na hora da gente estabelecer o currículo, na hora da gente escolher a metodologia da sala de aula, tudo isso é passível de disputas na atual conjuntura. Então, veja só, esses problemas ou dificuldades que nos afetam e vêm de fora e nos atingem dentro da universidade, elas têm um caráter econômico. O que é dificuldade, problema de caráter econômico? Ora, é só olhar o noticiário, né? Nós estamos constantemente se equilibrando, né? Nos equilibrando numa corda bamba em função das diretrizes das políticas internacionais de uma sociedade que cada vez mais precisa fomentar uma economia globalizada com o objetivo de lucro, que é nessa fase que vivemos chamada de neoliberalismo. Esse neoliberalismo, no nosso território específico, busca transformar a educação em mercadoria. Olha só que loucura, não é? Aquele volume que eu falei há pouco para vocês, de instituições que abocanham o espaço formativo dos estudantes brasileiros hoje na educação superior, visam o lucro. Ensinar é uma mercadoria como outra qualquer dentro destas instituições. Agora, somos uma universidade pública, mas não somos imunes a estas políticas neoliberais e às pressões, né, ao modo como ela atua sobre nós. Uma outra grande frente de problema é de natureza ideológica. Temos a econômica e temos a ideológica. Os problemas de natureza ideológica visam capturar as diretrizes de formação de cada um dos nossos cursos, colocando-a a serviço dos interesses hegemônicos, vinculados ao neoliberalismo do nosso primeiro problema. Então, as diretrizes pedagógicas, por exemplo, os nossos salários, por exemplo, não é? O financiamento das nossas pesquisas, eu sou da área de humanas, certo? É uma luta desleal, quase não há recursos, é muito recente a conquista de recursos, um pouquinho mais significativo na área das humanas. Mas quando a gente compara, quer dizer, o que acontece em outras áreas e as humanas é muito diferente, é muito distinto. Tudo isso tem uma raiz envolvida neste caráter ideológico, né? E tem uma terceira natureza, e aí eu vou parar por aqui, porque senão a gente não caminha, né? Na problemática que nos envolve, a terceira natureza é de caráter pedagógico. Cada vez mais, as políticas das grandes instituições internacionais, OCDE,
Unesco, FMI e por aí vai, não é? Elas interferem diretamente nas diretrizes formativas que a gente desenvolve, esvaziando o caráter teórico da formação, dizendo que é perda de tempo, nós precisamos ser capazes de produzir respostas rápidas, não é? E aí vem, então, a ideia do tecnicismo. Usar a técnica como substituição do espaço da teoria. E isso é complicadíssimo, não vou desenvolver essa ideia, mas esse é um dos grandes embates que nós temos atualmente. Porque sem a teoria do campo específico, quer seja na medicina, quer seja na engenharia, quer seja na pedagogia ou qualquer outro campo de conhecimento, né? Sem a teoria, nós estamos reféns da tecnologia vigente neste momento em que eu estou em formação. É a técnica que me forma. E a técnica é substituída cada vez com rapidez maior, com mais volatilidade, né? Até porque as técnicas são rentáveis, as teorias não são rentáveis. E dentro da lógica neoliberal, educação como mercadoria, a gente precisa estar fomentando esta produção. Né? Então, é complicadíssimo quando a gente pensa como é que nós estamos nos formando e formando os nossos estudantes cada vez mais. Olhando para esta universidade, então, agora eu queria chamar aqui para conversar um pouquinho conosco Edgar Morin. Edgar Morin é um filósofo, um epistemólogo francês conhecidíssimo, que todo mundo sabe quem é, acaba de fazer 100 anos, há cerca de 20, 30 dias, 100 anos de idade, atuante, viajante, escrevente, falante, um grande batalhador. E uma das coisas que consagrou o nome, né, como um grande pensador, consagrou o nome de Morin, é a leitura que ele faz da universidade. E ele nos diz, né, que dentro da vida acadêmica, na universidade, há o predomínio, há a hegemonia de um determinado paradigma. Esse paradigma, então, para ele, é marcado pela fragmentação para que eu compreenda alguma coisa. Então, cada vez mais nós somos especialistas, não é? A medicina é clara nisso. Quem é capaz hoje, dentro de um curso de medicina, de centrar o seu interesse na compreensão global da saúde humana, naquele corpo humano? Logo, a gente vai para as especificidades. Um é no rim, o outro é na urologia, o outro é na ortopedia, e assim vamos. E nós vamos fragmentando o conhecimento, de modo que a gente perde a noção de totalidade. Ele diz que a gente pega algo, né, que é complexo, que é a própria natureza que nos rodeia, o mundo que nos cerca, e nós simplificamos para nos apropriar dele. Ele diz que este paradigma não consegue compreender o todo e, na fragmentação, ele vai estabelecendo fronteiras que isolam, ao invés de integrar a compreensão, a lida com aquilo que nos envolve, não é? A gente absolutiza os conhecimentos, a gente fala pelo todo, a gente faz com que se unifique aquilo que é múltiplo. Então, nós perdemos a variedade, a riqueza, a heterogeneidade da sociedade em que vivemos, do mundo que nos cerca. E ele diz que a gente elimina tudo aquilo que pode ser o pomo da discórdia, aquilo que fomenta a contradição. E aí, não é? Ele vai colocar para nós a necessidade de pensarmos a universidade a partir de outras lentes. E ele defende, então, o paradigma da complexidade. Essa é a grande ideia que cunhou
o Edgar Morin e que o tornou, né, realmente uma referência planetária. E o que é essa ideia do paradigma da complexidade? É fazer o contrário destes 5 pontos que a gente acaba de anunciar. É pensar no todo, é globalizar, né? Então, ele diz que a gente tem que aprender a contextualizar o conhecimento, onde, quando, como, por quem, em que contexto, né? A gente tem que inserir este contexto, este conhecimento, num processo muito maior social, é aí que ele vai chamar da globalização do conhecimento e não da economia, né? E ele vai dizer para a gente, né, que isso vai nos permitir, então, contextualizar determinado conhecimento num conjunto organizado de saberes e religar aquilo que foi desligado, que foi rompido, fragmentado. Então, Boaventura Souza Santos vai um pouco nessa linha também, né, com os saberes insurgentes que ele vai reivindicar. Ou seja, como é que a gente consegue, então, estar, né, fazendo uma compreensão, produzindo uma compreensão mais holística, mais integrada do mundo que nos cerca. Um outro sujeito, não é, que tem uma grande contribuição para a gente, para a compreensão desses extremos, é um inglês chamado Ronald Barnett, um pouco menos conhecido aqui entre nós, eu diria até bem pouco conhecido, mas é uma pessoa que investiga muito sobre a universidade. E ele vai pegar o problema que o Morin traz por uma outra entrada. E ele tem um livro que ele dedica à compreensão dos saberes que estão desaparecendo e os saberes insurgentes na universidade contemporânea. Então, veja lá, Barnett fala, então, desse novo vocabulário que está presente no nosso dia a dia, nas leituras, nas nossas falas, nas políticas que nos rodeiam, né? Na expectativa dos nossos alunos. E ele diz assim, o que é este novo vocabulário? É desenvolver habilidades e competências. Não é assim os nossos currículos? Desenvolver habilidades e competências. Mas será que a Isabel é contra habilidades e competências? De jeito nenhum. Mas habilidade e competência não pode ser o carro-chefe do processo formativo. Porque a gente perde a dimensão exatamente do complexo, exatamente do contexto, da interligação entre os fatores. Ele diz que a gente hoje pensa muito na transferibilidade do conhecimento. Serve para quê? Eu aplico onde? Tá certo? Né? E o que a filosofia faz? Conhecimento desnecessário? Vamos eliminar a filosofia, a sociologia? É aplicável onde? Né? Que patente gera? Percebe? Né? Então, essa transferibilidade do conhecimento, ela está dentro de uma concepção, de um paradigma hegemônico que o Morin critica, não é? E que o Barnett também. Outra ideia é a ideia de capacitação. Capacitar significa que eu não sou capaz. Não se está falando em formação. Marilena Chauí tem um conceito maravilhoso de formação. Ela diz que a formação nos constitui em toda a plenitude, nas múltiplas dimensões, né, que nos compõem. E quando eu penso na capacitação, eu estou dizendo, você é incapaz, e eu vou te propiciar um determinado conhecimento que te capacita a trocar o pneu do carro, figurativamente falando, né? A ideia do empreendedorismo. Estamos numa sociedade onde não há emprego para todos. Então, eu tenho que ser empreendedor. E se meu empreendedorismo não der certo, a culpa é minha.
Não é de uma política econômica que não gerou espaços de trabalho para absorver o grupo de universitários formados numa determinada área e por aí vamos, não é? E por último, eu estou correndo um pouquinho por causa do nosso tempo, tá? Por último, o Barnett nos fala que há uma verdadeira disputa de lugar, de preponderância entre a ideia de aprender e de ensinar. Vocês percebem que o vocábulo ensinar desapareceu quase? Hoje tem que aprender, o aluno é o centro da aprendizagem. Mas e qual é o papel do professor, que a gente vai chegar daqui a pouco? Né? Então, eu vou rapidinho aqui. E ele vai dizer que tem um vocabulário que está se perdendo. O que está desaparecendo, que não se fala mais, que não se investe nisso? Compreensão, liberdade, compromisso, crítica, interdisciplinaridade, maturidade intelectual, sabedoria. Isso tudo está desaparecendo. Qual é o tempo que nós temos, como o Darcy Ribeiro teve, como o Florestan Fernandes teve, estou falando da minha área, nas suas vocês devem ter outras referências, para escrever o grande livro da sua vida? Quantos anos de pesquisa, de dedicação, para produzir um livro? Hoje, quantos papers nós temos que produzir? O que é que nós vemos cada vez com mais frequência? Artigos de 5, 6, 8 pessoas, dependendo da área, onde eu faço, boto meus amigos junto, o meu amigo faz, bota todo mundo junto, e assim a gente se torna altamente produtivo e competitivo. Então, sabedoria, maturidade intelectual, a capacidade de crítica, o compromisso de que aquilo que eu estou fazendo, pesquisando, produzindo, tem um sentido social, tudo isso está desaparecendo, não é verdade? Bom, falamos então sobre o papel do professor. Nossa, eu preciso correr muito. Deixa eu só me organizar um minutinho aqui. Como professores, a gente vai fazer o recorte exclusivamente do ensino, sem adentrarmos a questão da pesquisa e a questão da gestão e a questão da extensão, que são dimensões altamente absorventes da vida acadêmica. Mas hoje a gente vai falar só do ensino. E como ensino, então, professores, professoras, nós precisamos ter algumas características ao exercer essa dimensão do nosso trabalho, alguma preocupação com os motivos daquilo que nos levam para exercer uma atividade consciente. O que me leva a fazer essa formação dos meus alunos? Como é que as finalidades e o conhecimento com o qual eu trabalho entram na minha vida profissional? Como é que eu relaciono a minha prática, a hora que eu estou lá dando aula, com os conhecimentos teóricos da pesquisa, a articulação, ensino, pesquisa? Como é que eu faço isso? Como é que a gente envolve a reflexão crítica sobre o nosso próprio trabalho? Nosso trabalho não é imune à crítica. A gente tem que começar primeiro com uma reflexão interna nossa. Nossa, dei uma aula hoje que deixou a desejar. O que aconteceu nessa aula que deixou a desejar para mim? Dentro daquilo que eu compreendo que eu posso fazer. Estava com enxaqueca? Os alunos causaram problemas? Eles não trouxeram a preparação adequada? Quer dizer, eu preciso ter uma percepção crítica do que é que eu estou fazendo na condução dos meninos e das meninas ao conhecimento necessário para a sua formação profissional, né? Então, veja, diante de todas essas necessidades, pensar como é que nós organizamos o nosso trabalho pedagógico é fundamental. E a organização do nosso trabalho, ela pode ser vista a partir de duas grandes entradas. A primeira é como é que o meu trabalho se desenvolve na sala de aula. É exatamente aquilo que eu exerço. Compete a mim.
que didática, que tecnologia eu vou usar, qual a dinâmica da aula, que conteúdo eu selecionei, como eu avalio o aprendizado daquele conteúdo. Então, esse trabalho, não é, compete a mim organizar. Mas tem uma outra dimensão da organização pedagógica que escapa ao meu poder, ao meu controle, ao meu exercício, que é aquela que vem das diretrizes, certo? As diretrizes que organizam, pautam os campos de conhecimento na educação superior, né? Então, veja só, essas diretrizes adentram a nossa universidade, cada um aqui pensando o seu curso, não é? E constituem o projeto pedagógico da universidade. A UFRJ tem, a USP tem. Como entende a sua missão, o que ela faz, coordenada, né, essa intenção político-pedagógica coordenada com as diretrizes nacionais dos órgãos da Câmara da Educação Superior, no MEC, etc. Não é? E também constituem, depois que passa pela instância reitoral, constitui o projeto pedagógico das nossas unidades. Cada faculdade tem o seu. E o que é que nós vamos fazer ali naquela faculdade? Que competências, no plural e não, né, no singular, que competências esta faculdade precisa ter política, econômica, financeira, organizativa, pedagógica, de corpo docente, de funcionários, para exercer o seu projeto. Então, veja, nós vamos trabalhar aqui só com a dimensão da organização daquilo que a gente fala na sala de aula, e não com o restante. Tá? Essas outras dimensões ficam para um outro dia, numa outra pauta, né? Então, pensando no nosso trabalho, a primeira instância organizativa que acho que a gente tem que ter é quanto ao currículo. Que recortes nós vamos fazer do campo de conhecimento para que o ensino aconteça? De modo crítico, de modo atualizado, de modo problematizador e integrador, né? Isso requer dos professores e das professoras o conhecimento da dinâmica de produção do conhecimento na sua área específica. O que é importante na área da educação como base para a organização da minha disciplina de didática? Fui professora de didática há 20 anos, já falei, né? Então, como é que eu organizo o meu currículo de didática para trabalhar com os meus alunos? Né? Então, é fundamental que a gente tenha, né, esta perspectiva de integrar o que é que eu seleciono com o mundo social e as necessidades que estão postas. Exemplo, eu trabalho com formação de professores. E eu organizo um currículo para didática que ignora a questão da violência na escola. Não falo disso. Isso não é importante. Eu quero falar da organização do trabalho pedagógico, do currículo, da avaliação, dos recursos técnicos, um monte de coisa que a didática tem que dar conta. Porém, e a violência? Eu ignoro? Como é que o professor que sai do curso, da minha disciplina, e do curso a hora que ele se diploma, entra na escola e vai lidar com um contexto de tanta violência hoje em dia? Com que bagagem, com que referencial? Então, eu tenho sempre que ter presente, não é, essa articulação, essa relação com a sociedade quando eu estabeleço os recortes. E cada dia as pautas são mais complicadas. Nós temos a questão da inclusão, nós temos a questão da crise ambiental, nós temos a questão das mídias, que são, hoje em dia, um elemento inconteste com os quais nós temos que trabalhar. Né? Então, como é que a gente lida com isso no campo específico de cada um, de cada área? Né? Então, uma outra grande questão que está posta para a gente pensar o currículo é o disciplinar versus o interdisciplinar, ou a integração do disciplinar com o interdisciplinar. Se eu continuo olhando só o meu umbigo, o recortezinho da minha disciplina específica, não é?
como é que eu posso fazer aquele movimento de articulação e de conexão do todo que os autores reivindicam aqui da gente. Né? Então, este é um grande problema com o qual nós temos que lidar. Como integrar áreas? Como mexer com o conhecimento de forma mais integrada, articulada, não é? Que pense a relação sujeito-objeto, teoria prática, a segregação social cada dia maior nesse país, as hierarquias sociais, como é que eu lido com tudo isso, que são dimensões da prática profissional em qualquer área, da produção do conhecimento em qualquer área, se eu trabalho isoladinha no quadradinho da minha disciplina, né? Então, este é um foco importantíssimo. Um segundo grande tema que a gente tem aqui é a organização do tempo, do espaço e dos recursos didático-pedagógicos que a gente utiliza nas nossas aulas, nas nossas disciplinas, né? Esses são aspectos de importância muito grande para o nosso trabalho, e se nós não atentamos para eles, muitas vezes a aula que planejamos não acontece a contento. Quantas vezes a gente precisava de um equipamento de multimídia e ele pifa? E aí? Como é que eu substituo? Suspendo a aula de hoje porque não está funcionando ali? Tá certo? Ou eu tenho que ter uma expertise, uma agilidade que me permita, naquele tempo e naquele espaço determinado, reorganizar o meu fazer usando de outros recursos didático-pedagógicos. E isso depende de cada área, né? A gente não pode estabelecer um padrão, uma regra for all. Não vai funcionar, não é verdade? Terceiro aspecto, as metodologias de ensino. Até um tempo muito curto atrás, a gente tinha o famoso GLS, lembram-se disso? Não é? Lousa, giz e saliva, eram as aulas expositivas. Esse é um modelo que vem da Idade Média, de quando a universidade surgiu no século XIII, XIV, XV. E ela guarda a similaridade com o modelo do púlpito do padre lá professando a missa na Igreja Católica. Esta é a referência organizacional das nossas salas de aula tradicionais. Isso vai começar a ser questionado e modificado na metade do século XX. São séculos de uma tradição centrada na aula expositiva, da fala, né? Só o professor fala. E que repercute na avaliação, porque se só eu falo e eu tenho toda a verdade, como diz na Bíblia, não é? O aluno tem que me devolver que nem o garoto no catecismo. Tem que devolver o que está no livro, devolver o que eu falei na aula, né? Então, as metodologias de ensino, elas são importantíssimas para a gente quebrar com esta referência onde só o professor fala 90% do tempo, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. É muito triste isso da palestra, né? Mas a palestra, ela tem este caráter que muitas vezes a aula tem. Então, como é que a gente pode adotar metodologias que superem, que rompam e que tragam o aluno? E aí entra as tais metodologias ativas, que hoje é a grande questão que está posta. E aí eu pergunto, a metodologia mais ativa e criativa que eu possa adotar resolve o problema da minha aula? E eu acho que não. Por quê? Porque a aula é muito mais do que a metodologia. Como é que eu, professora, assumo a responsabilidade de organizar, selecionar, coordenar, desenvolver o conjunto de atividades durante aquele tempo X que a minha aula dura? Então, muitas vezes, as metodologias ativas, elas são vendidas, entre aspas, a ideia, né? Ela é veiculada como sendo realmente a nossa salvação para a formação dos alunos.
adota a lousa invertida, adota não sei o quê, né? O PGBL ou qualquer outra metodologia, e a gente resolve o problema. E aí eu pergunto, quem é instrumento de quem? Porque o professor pode se tornar instrumento da metodologia. E ele perde o caráter de organizador. Quer ver um exemplo? Vocês se lembram do período da pandemia, quando havia uma infinidade de denúncias de que as instituições particulares de ensino estavam fazendo aulas, salas de aula com 1.500 alunos, como um único professor, usando as metodologias da IAD. É aula? Tá certo? Né? Que interação existe? Porque a aula é interação. Interação de 3 grandes polos: o professor, o conhecimento que está sendo estudado e os alunos, que são sujeitos ativos, atuantes e aprendentes naquele processo. Então, você tem um ensinante, um aprendente, em cima de um conhecimento determinado. Como é que isso acontece? Né? Então, estas metodologias a gente pode adotar todas, eu não estou aqui advogando contra nenhuma delas, mas a gente tem que ter muita clareza do nosso papel e do nosso poder sobre elas. Isso é fundamental. Um quarto aspecto desta organização refere-se à avaliação que eu acabei de mencionar en passant agorinha. A avaliação, ela normalmente é entendida como a devolutiva que classifica, hierarquiza, desculpe-me, os alunos. É assim tradicionalmente. Vestibular é a expressão disso, o Enem é a expressão disso, não é? Ou seja, as pessoas estudam durante um determinado período e depois elas comprovam o que é que elas compreenderam daquele processo, e nós usamos os resultados para N fins. Tá? Aqui em São Paulo, nós temos o chamado bônus dos professores da rede pública da educação básica. Dependendo da nota que os alunos tiram nessas provas gerais, aqui a gente tem uma chamada SARESP, não é? A escola dele é classificada numa determinada posição hierárquica e o bônus que vai complementar o salário é maior na escola onde o aluno tem mais pontos, acertou mais. E nós deixamos de pensar a formação dos alunos e eu passo a treiná-lo para responder à prova do SARESP para que o meu salário aumente um pouquinho. Olha como o manuseio político, os fins políticos com que a avaliação está sendo tratada, né? Mas a gente tem uma outra forma, uma outra perspectiva de avaliação, que é quando a gente pensa o processo. A avaliação me fornece dados sobre o processo, sobre as escolhas pedagógicas que nós realizamos e que permitiram aos nossos alunos desenvolverem uma compreensão, uma capacidade de lidar com determinados temas. E aí, a gente se pergunta, a avaliação fala só sobre o aluno ou ela fala também sobre a professora Isabel? Essa é a grande questão, não é? Porque, de repente, o fracasso, entre aspas, dos meus alunos pode ser em decorrência da dificuldade que eu tenho de desenvolver o meu trabalho de ensino. Então, a avaliação ela pode ser não só mensurativa e classificatória, mas ela pode ser formativa. E ela pode ser formativa para professores e para estudantes, não é? Então, veja, eu acho que estes são os 5 aspectos os 4 aspectos mais destacados da organização do trabalho pedagógico pelo tempo que nos permite aqui conversarmos, né? E aí,
A hora que a gente olha para a combinação de todos estes elementos e daqueles pressupostos de compreensão mais alargada, filosófica mesmo, da universidade, não é? É que a gente vai chamar aqui para conversar conosco um pouquinho a professora Maria Amélia Santoro Franco. A Maria Amélia vai nos dizer um pouco sobre o que é que ela compreende como prática pedagógica. Mas você diz assim, toda prática que um professor realiza não é pedagógica? Não. Ela pode ser reprodutora, ela pode ser mecanicista, ela pode ser tecnicista. O pedagógico requer uma compreensão mais aprofundada dessa atuação que a gente desenvolve na sala de aula. Então, Maria Amélia diz o seguinte para a gente: numa prática pedagógica que tem uma direção de sentido, objetivos muito claros, o conhecimento é trabalhado de forma crítica, historicizada e entendido como provisório. Diferente da concepção positivista de conhecimento, por exemplo. Não é verdade? Né? Na concepção positivista, eu tenho o domínio e produzo um conhecimento que está estabelecido. Né? Não vou adentrar esse território porque não pode agora. Né? Ela dá outra característica. Essas práticas pedagógicas são estimuladas pela capacidade de análise, de crítica, de composição, recomposição de dados, de fatos, argumentos, ideias. Ou seja, pensar sobre, atuar sobre o conhecimento produzido que está em pauta na aula, questionar este conhecimento, relacioná-lo com outras dimensões que a gente já estudou, ou com problemas contemporâneos que envolvem aquilo que está sendo estudado. Não é? Fazer essa articulação é fundamental numa prática pedagógica. Estimular a curiosidade, a busca, a reflexão, a rigorosidade de argumento, tá certo? E dos textos com os quais a gente trabalha, né? Então, esta capacidade de se questionar, de ser instigado a buscar mais, é fundamental dentro do trabalho que a gente desenvolve. Né? Então, lembra do Paulo Freire? Ele acompanha o pensamento do professor durante a aula. O professor o conduz a lugares acomodados, pouco críticos, ou ao questionamento, a lugar de indagação, a lugar de busca de novos conhecimentos. Né? Então, a questão da articulação do conhecimento de forma inter, multi, transdisciplinar, não é? E também pensar, não é, que este conhecimento que nós trabalhamos tem referenciais muito distintos, tem teorias distintas que são subjacentes. E o que é que nós temos que fazer? Nós temos que evidenciar isso para os nossos alunos. É o antídoto contra o conhecimento único, completo, absoluto e acabado. Não, ele está aí, ó, né? Está na disputa, está sendo questionado. Olha a medicina, cada dia nos traz exemplos brilhantes disso e qualquer outra área do conhecimento, não é? A pesquisa, o papel da pesquisa, porque é só quando o aluno entende, eu estou falando de graduação, não de pós-graduação, né? Quando o aluno entende o processo que construiu aquele conhecimento que ele está tendo acesso, né, é que ele vai dar conta da importância do lugar, do papel, da ação que ele desenvolve. Ele pode colocar uma pergunta que leva o professor a desenvolver uma nova pesquisa na sala de aula, por exemplo, a partir de uma inquietação que o aluno coloca, não é? Então, a pesquisa como um elemento que engendra, que articula, que é subjacente a tudo que o professor faz, não é? E, por último, a questão das habilidades, né, sociais e intelectuais que as nossas aulas precisam ajudar os alunos a desenvolver. Né?
Cada área tem uma dinâmica e uma necessidade nesse campo dessas habilidades intelectuais, sociais, interativas, não é? Que os alunos vão precisando desenvolver. Seguindo mais um pouquinho, eu vou pedir agora para o Felipe chamar aí um pouquinho eu mesma, não é? Eu estou trazendo aqui 2 conceitos que eu entendo que são fundamentais para a gente amarrar a conversa de hoje. A dimensão pedagógica e a dimensão didática do nosso fazer. Quando a gente fala em pedagogia, nossos colegas da educação superior, de maneira generalizada, torcem o nariz. Mas eu não sou da área da educação, eu não conheço pedagogia. E ainda mais, pedagogia é coisa de criança, porque se filia ao nome, ao título deste campo de conhecimento, a nomeação de pedagogia, que advém da Grécia Antiga, do escravo intelectual que conduzia as crianças aos processos de ensino. Então, o pedagogo era este sujeito. E aí, tudo que se pensou sobre o ensinar, o processo de ensinar e de aprender, foi sendo denominado de pedagogia. Então, muita gente torce o nariz para a dimensão pedagógica. E é lógico que, ao falar com professoras e professores de outras áreas do conhecimento, a gente que é da área pedagógica não tem nem a expectativa e nem defende a necessidade de que vocês parem de estudar as suas áreas e adentrem ao mundo da pedagogia. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas é preciso que a gente entenda, em todos os campos de atuação, não é, que o nosso fazer não é neutro, que ele tem uma direção de sentido, ele tem um propósito. E se nós não temos clareza dele, alguém tem e direciona o nosso pensar, o nosso fazer, o nosso trabalho. Então, a pedagogia no ensino superior engloba o conjunto de concepções de natureza pedagógica, psicológica, filosófica, política, ética e epistemológica que articulam a prática educativa e sustentam as conexões universidade e sociedade. Ou seja, nós estamos falando de todo o direcionamento que o nosso trabalho tem e que, às vezes, a gente não para pensar. Como o nosso aluno aprende? Isso tem a ver com a psicologia da aprendizagem. Para que os nossos alunos aprendem tais coisas? Tem a ver com o campo filosófico e sociológico, da compreensão do mundo que nos cerca. E por aí a gente vai. O que é a ética na conduta profissional? Das mais variadas áreas, não é? Então, a pedagogia, ela nos fornece essa compreensão. E quanto mais nós pensamos e apuramos os nossos entendimentos sobre isso, mais nós nos apropriamos dessas dimensões pedagógicas do nosso trabalho. A outra dimensão é a didática. E essa, os colegas do mundo afora, no ensino superior, gostam quando tem alguma dica de didática, porque vai resolver aquele grande estrangulamento que ele tem na sala de aula, o grande sufoco que ele passa com seus alunos. Então, a didática, pensam eles, vai me dar um pozinho mágico que me permite dar aulas maravilhosas, conquistar todos os meus alunos, a paixão pelo campo do conhecimento que eu ensino, e por aí vai. E a didática não faz nada disso. Poderes extraterrenos não cabem aqui, não é verdade? Então, a didática, ela pensa, ela busca compreender e nos ajudar a fundamentar aquilo que nós desenvolvemos no ensino enquanto uma prática social. Não é sozinho, é com o outro. E é isso que eu preciso compreender através da didática, não é? É uma prática social destinada a promover a relação crítica e autônoma dos alunos no processo de aprendizagem dos seus conhecimentos, né? Então, veja só,
A didática não se resume à técnica, embora a técnica faça parte da didática. Ela é importantíssima. Mas há mais do que técnica na didática, né? É eu compreender como é que este processo de relação, interação e construção de conhecimento pelos meus alunos pode acontecer da melhor forma possível. Por isso que muitos autores, há bastante tempo, argumentam a indissociabilidade entre ensinar e aprender. Não existe uma aula maravilhosa onde eu ensinei e os alunos não aprenderam. É até mais possível que os alunos aprendam a despeito da minha aula ser ruim, tá? Mas eu dizer que a minha aula é responsável pela maravilha da aprendizagem não é verdade. Por quê? Porque uma parte do que eu faço depende da conexão com quem aprende. E quem aprende é o aluno, eu não entro na cabeça dele. Tem um autor francês, que se naturalizou brasileiro e mora em Sergipe, que se chama Bernard Charlot. Charlot tem um livro que chama Da Relação com o Conhecimento. É um livrinho básico, que ele fala de pesquisas que ele fez na França na educação básica. Mas aí ele constrói uma compreensão do processo de ensinar e aprender que eu gosto muito, que eu acho que vale para todos nós, em todos os níveis, né? Ele diz o seguinte: para aprender, o aluno tem que se colocar de modo mobilizado. Mobilização é o primeiro passo para o aluno aprender, e isso é ele quem dá. Eu não consigo fazer o aluno se mobilizar para aprender. Não é possível. Eu posso desenvolver a motivação. É diferente, isso cabe ao professor. Eu uso recursos, eu trago casos, eu pego situações contemporâneas do planeta, trago aqui, vamos discutir, criar uma situação, problema, onde os nossos alunos vão trabalhar em cima dela. Eu estou motivando. Agora, é o aluno que se mobiliza para aprender. O Charlot diz, além da mobilização, ele precisa entrar em movimento. Eu não me mobilizo sentada frente à tela ouvindo a Isabel falar. É impossível. Eu tenho que agir, eu tenho que pensar, eu tenho que discutir, eu tenho que debater, eu tenho que escrever, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir ali no microscópio, eu tenho que fazer coisas, eu tenho que agir. Então, eu me mobilizo, eu atuo, eu ajo, e eu estabeleço relações de sentido. É o aluno que faz conexões. Pérolas isoladas de um colar não constituem base de conhecimento. Os alunos têm que ter o fio articulador destas pérolas. Isso é estabelecer relação de sentido, diz o Charlot. O que eu estou aprendendo agora tem a ver com isso, que pesquisador tal disse tal coisa, que a pesquisa desenvolvida na comunidade não sei onde resultou nisso, nisso e nisso. As conexões é o aluno que tem que estabelecer, com a ajuda do professor, claro. Não é? Então, veja, a didática tem que dar conta disso. Né? Aí é que está o X da didática, né? Compreender, subsidiar e nos ajudar a organizar este processo de ensino-aprendizagem que os nossos alunos têm. Né? E aí, então, eu vou, para o finalzinho, vou pedir aí ao Felipe que chame o David Hill aqui para a nossa tela, para fechar aqui dentro do prazo combinado. Né? David Hill é um pesquisador muito significativo no campo da educação, e ele nos diz que é necessário que a gente tenha uma gramática de resistência, entre aspas. E ele nos propõe que a gente seja, então, professor numa sociedade neoliberal, não é? De modo a nos colocarmos compromissados com algo, não é? Que não é o vetor dessa política neoliberal que nos conduz.
nós temos que ser oposição. É um pouco isso que ele diz, né? Essa ideia da gramática de resistência, né? O que é essa gramática? É a gente conseguir, na contramão do objetivo fundamental do lucro, da hegemonia, do controle sobre o conhecimento e os sujeitos que o produzem e o colocam em ação, né? A gente pensar na perspectiva, como eu já disse lá no começo, da justiça social, da justiça econômica, da emancipação humana, né? E, para finalizar, o último que eu chamo na tela conosco é o Barnett de novo, o Ronald Barnett, que ele diz de um jeito bastante poético o que é o nosso papel, né? E ele vai nos dizer que a gente precisa trabalhar para consolidar a compreensão dos nossos estudantes, ajudá-los nesta compreensão, para que eles cheguem lá e consigam colocar o seu selo pessoal no mundo. Eu acho essa frase muito bonita, por isso que eu trouxe aqui para encerrar a nossa conversa. O que é nossos alunos colocarem o seu selo pessoal no mundo? Não é? Que capacidade profissional, humana, transformadora, questionadora e crítica esses alunos precisam ter na hora que eles saem com o canudo na mão? Como é que nós contribuímos para isso? Né? Acho que se a gente pensar um pouquinho nessa direção, nós ficamos até mais empolgados com o nosso trabalho, que às vezes a gente se sente um pouco frustrado, né? Mas quando a gente amplia a lente, consegue enxergar o horizonte de onde nós estamos inseridos e o lugar de importância que nós ocupamos na sociedade, eu acho que isso nos estimula, nos energiza e nos leva para frente. E com isso eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada.